Muito bem. Continuando com Joana de Ângeles, ela nos diz assim: este procedimento pré-existe a vida física porque originário na sua primeira proposta, como o gravame cometido contra o próximo, gerou conflito de consciência. Quando a ação, continuando, foi desencadeada, olha que interessante, quando a ação foi desencadeada, a raiva, o ódio ou o desejo de vingança, ou mesmo a inconsequência moral, não permitiram avaliação do desatino, atendendo ao impulso nascido na mesquinhez ou no primarismo pessoal. Quando ocorre esse estado de inconsequência, a pessoa desenvolvendo a raiva, a vontade de vingança, a vontade de até ter uma atitude drástica, isso é fruto do estado emocional primitivo da pessoa. Todos nós temos estes momentos. Acontece que uns conseguem transmutar com mais facilidade, fazendo o que? Uma troca, que seria o ideal. Trocarmos o sentimento de raiva pelo sentimento de perdão, pelo sentimento de aceitação, pelo sentimento de compreensão. O beneficiado de tudo isso é a própria pessoa, porque esses elementos citados, a raiva, o ódio, a vingança, o desejo da ira, só desencadeiam um elemento altamente nocivo no sangue que destroem as células, desestabilizam a pessoa, gerando uma série de patologias idiopáticas. Os médicos não encontram a causa. Eles buscam e não encontram a causa. Fazem todo tipo de exame e não obtêm o resultado. Por quê? Porque está na história da vida passada, está no comportamento emocional, está no sentimento de vingança que a pessoa esconde. As pessoas escondem. Elas não mostram a vontade de se vingar, a vontade de destruir o outro. Quando ele não consegue fazer de forma efetiva, começa a fazer de maneira subliminar. Dificulta aqui, dificulta ali, impede lá, proíbe acolá. E isto, para a pessoa que é o praticante, é horrível, porque também vai contra os próprios princípios da própria pessoa. Porque a pessoa sabe, a pessoa tem consciência em si própria de que aquilo que ela está fazendo não é normal. Quando não tem noção, é porque a pessoa entra em um estado complexo de delinquência, onde o indivíduo foge da realidade. Entende? Foge da realidade. E isso é mais grave, porque ele pode cometer crimes e depois chegar a falar: mas eu que fiz isso? Foi você mesmo que fez isso. Não é? É o quadro da esquizofrenia. A esquizofrenia, a pessoa não sabe que está ou é um esquizofrênico. Não é? Lentamente, continua Joana, porém, o remorso gerou o fenômeno de identificação do erro, mas não se faz acompanhar da coragem para a conveniente reparação, transferindo para os arquivos do espírito o conflito em forma de culpa,
que ressuma facilmente ante o desencadear de qualquer ocorrência produzida pela associação de ideias condutora da lembrança inconsciente. Isto é muito comum, é muitíssimo comum. A pessoa não aceita, ela de forma alguma, ela imagina que está gerando aquele conflito. Quando isto ocorre, continua Joana, o indivíduo experimenta insopitável angústia e procura recurso de autopunição como mecanismo libertador para a consciência responsável pelo delito que ninguém conhece, mas se lhe encontra íncito no mapa das realizações pessoais, portanto intransferível. É extremamente entristecedor o quadro que a pessoa desenvolve para se modificar e não tem coragem, não tem lastro, não tem meios que possam oferecer para uma mudança. No caso do arrependimento, nós vamos ver o que a Emmanuel nos diz. E o arrependimento incessantemente fortalecido pelos reflexos de nossa lembrança amarga transforma-se num abscesso mental, envenenando-nos pouco a pouco, expelindo em torno a corrente miasmática de nossa vida íntima, intoxicando o hausto espiritual de quem nos transfruta o convívio. Olha, a mesma coisa que Joana nos disse lá, Emmanuel nos diz aqui. Quando a pessoa possui o arrependimento, mas ele não tem o controle e o domínio sobre si próprio, ele cria uma situação tenebrosa, miasmas perturbativos e miasmas entorpecentes, que o indivíduo vai se sufocando, vai desenvolvendo lenta e gradativamente doenças, como dissemos, que nenhum dos médicos podem encontrar a sua causa. Apresenta-se como uma forte impregnação emocional em forma de representações ou ideias parcial ou totalmente reprimidas, que ressurgem no comportamento, nos sonhos, com fortes tintas de conflito psicológico. Até o sonho, a pessoa tem aqueles pesadelos tenebrosos. Por quê? Porque o inconsciente está repleto de marcas reprimidas. Por que no sonho? Porque no sonho o inconsciente fica completamente liberto. Ele está livre. Ele apaga para a vida material e coletiva, no inconsciente coletivo, não é? No mundo da coletividade, perdão, e abre as comportas do inconsciente coletivo. Ele se desliga do mundo objetivo onde ele vive e abre as comportas para o mundo do inconsciente coletivo. Na segunda hipótese, que trata da educação mal constituída, a má formação educacional, especialmente quando impede a criança de desenvolver a identidade, conspira para a instalação da culpa. Veja bem, como que seria o caso
da criança que não consegue desenvolver a sua identidade. Pais repressores. Pais repressores. Um pai déspota, uma mãe autoritária. Isso é muito comum. Ou um pai completamente no segundo plano e a mãe uma criatura autoritária. Desajusta a educação da criança. Isso é normal e desenvolve com isso a instalação da culpa no subconsciente da criança, que, infelizmente, vai amanhã desenvolver uma patologia que nós chamamos de patologias idiopáticas, aonde os médicos não encontram resposta e diagnóstico, não têm um diagnóstico preciso. Vamos voltar.